Ei, para tudo que você está fazendo agora e respira fundo comigo. Inspira devagar, expira soltando o que não precisa mais carregar. Você está aqui e talvez já tenha sentido em algum momento que existe algo estranho na forma como aprendemos a lidar com o sexo. Algo que gera culpa, vergonha ou uma tensão silenciosa no corpo, mesmo quando ninguém está falando sobre isso. O tal não explica, ele resolve. E hoje nós vamos olhar juntos para um tema que quase ninguém trata com a profundidade que ele merece. Eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. E eu sou a Gláucia, sua terapeuta online favorita. E nesse vídeo vamos falar sobre a repressão sexual e o sistema que, ao longo dos séculos, transformou o sexo em algo pecaminoso. E o mais importante, como essa repressão pode estar na origem de muitas doenças físicas e emocionais que as pessoas carregam sem entender de onde vem. Mas vamos olhar isso na visão da psicologia, da fisiologia e da psicossomática. E também pela sabedoria do Tao e da medicina tradicional chinesa. De forma clara, acessível e sem julgamentos. Porque muita gente sente que há algo errado com a própria energia sexual. Mas não sabe que isso pode estar relacionado a crenças antigas, culpa e repressão acumuladas. E o corpo eventualmente encontra uma forma de expressar o que a mente não conseguiu processar. Se você sente que esse tema toca algo dentro de você, fica conosco até o final. Porque o que vamos revelar pode mudar a forma como você se relaciona com o seu corpo e com a sua energia. Bora começar? Fluir da vida. Como uma ideia antiga ainda vive dentro de nós. Então tá, vamos começar lá pelo começo. Pela origem dessa ideia de que o sexo é algo errado, sujo ou pecaminoso. Durante séculos, principalmente aqui no Ocidente, o sexo foi tratado como algo que precisa ser controlado. E em muitos casos como algo que gerava culpa. Mas essa visão não nasceu do nada. Ela foi construída ao longo do tempo, especialmente dentro de algumas tradições religiosas. Que associaram o desejo sexual ao pecado, a queda e a separação de algo sagrado. O corpo então passou a ser conhecido ou visto com desconfiança. E o prazer sexual muitas vezes como algo perigoso. Algo que precisava ser reprimido para a pessoa ser considerada pura ou moralmente correta. Mas o problema é que essa ideia não ficou só nos livros sagrados. Ela entrou na cultura, na educação e nas famílias. E foi sendo passada de geração em geração, muitas vezes de forma silenciosa. Sem que as pessoas percebessem, a culpa e a vergonha se instalavam no corpo. Como se o desejo natural fosse algo a ser combatido. E é exatamente aqui que começa o nó. Porque o desejo sexual é uma energia natural do ser humano. Quando essa energia é constantemente julgada ou reprimida, ela não desaparece. Ela só muda de forma. E o corpo, eventualmente, começa a sentir o peso disso. Muitas vezes, sem a pessoa entender de onde vem aquela tensão, aquela culpa ou aquele desconforto. Mas no próximo bloco, vamos ver o que os grandes psicólogos descobriram sobre isso. E como a repressão sexual pode se transformar em sofrimento físico e emocional. Porque o que parece apenas uma questão moral pode estar muito mais perto do corpo do que a gente imagina. Quando a repressão sexual deixa de ser só moral e vira sofrimento. Agora vamos olhar para o que a psicologia descobriu sobre isso. Porque não foram só religiosos que falaram do sexo. Grandes psicólogos também se debruçaram sobre o tema. Sigmund Freud foi um dos primeiros a mostrar que a repressão do desejo sexual não simplesmente desaparece. Ela continua viva dentro da pessoa. Segundo ele, quando uma energia natural é empurrada para baixo, ela encontra outros caminhos. E muitas vezes esses caminhos se transformam em sintomas, ansiedade, culpa,
conflitos internos e até doenças emocionais. Mas quem foi ainda mais longe foi um grande psicólogo chamado Reich. Ele observou que a repressão sexual não fica apenas na mente. Ela se instala no corpo, cria o que ele chamou de couraça muscular. Uma tensão crônica que a pessoa carrega sem perceber. Como se o corpo estivesse constantemente se protegendo de sentir prazer, desejo ou vulnerabilidade. E isso gera rigidez, bloqueios e uma dificuldade profunda de se entregar, tanto no sexo quanto na vida. Já um outro grande psicólogo, chamado Carl Jung, também trouxe uma contribuição importantíssima. Ele falava da necessidade de integrar a sombra. E a sexualidade reprimida muitas vezes faz parte dessa sombra. Aquilo que a pessoa rejeita em si mesma, mas que continua influenciando suas escolhas, seus relacionamentos e até sua saúde. Mas o ponto em comum entre esses pensadores é bem claro. O que é reprimido não some. Exatamente. Ele apenas muda de forma. E o corpo, mais cedo ou mais tarde, encontra uma maneira de expressar o que foi silenciado. Mas no próximo bloco vamos ver exatamente isso. Como essa repressão sexual se transforma em sintomas físicos e psicossomáticos. Porque o corpo não mente. Ele só fala uma linguagem diferente. A visão fisiológica e psicossomática. Mas agora, vamos entrar no corpo. Porque a repressão sexual não fica só no pensamento ou na culpa. Ela começa a se organizar fisicamente. O sistema nervoso, quando vive em constante estado de contenção, fica em alerta. É como se o corpo estivesse sempre se protegendo de sentir demais. A respiração fica mais curta. Os músculos do peito, do abdômen e da região pélvica se contraem. Com o tempo, essa tensão se torna crônica. E a pessoa nem percebe mais que está carregando esse peso. Mas com o tempo, fisiologicamente, o corpo interpreta a repressão constante como uma eterna ameaça. Isso eleva o cortisol, altera o equilíbrio hormonal e dificulta o relaxamento profundo. E a energia sexual, que naturalmente precisa circular, fica presa. E quando a energia não flui, ela se transforma em sintomas. E ela pode aparecer como ansiedade, dificuldade de se entregar, falta de desejo. Ou até como dores pélvicas, tensão muscular crônica, problemas digestivos e insônia. Na psicossomática, o corpo fala o que a mente não conseguiu dizer. Ele expressa de forma física a culpa, o medo e a vergonha de que foram silenciados. Muitas pessoas passam anos tratando só o sintoma. Sem perceber que a raiz está na forma como a energia sexual foi ensinada a ser contida. Mas o corpo não está contra a pessoa. Ele está tentando se proteger de uma dor antiga. Mas no próximo bloco, vamos olhar isso pela visão do Tao e da medicina tradicional chinesa. Porque na sabedoria oriental, a energia sexual não é pecado. Ela é considerada uma das forças mais vitais do ser humano. E quando ela é reprimida, o desequilíbrio se espalha por todo o sistema. O que a medicina tradicional chinesa revela sobre a repressão? Agora vamos olhar para esse sistema pela sabedoria do Tao. Porque na medicina tradicional chinesa, a energia sexual não é vista como algo sujo ou pecaminoso. Mas ela é considerada uma das forças mais vitais do ser humano. Ela se chama Jin. O Jin é a essência, é a base da vitalidade, da criatividade, da capacidade de regeneração do seu corpo. Quando essa essência flui de forma natural e equilibrada, a pessoa sente mais energia, mais presença e mais conexão consigo mesmo. Mas quando essa energia vital é reprimida por medo ou vergonha, o Jin começa a ficar estagnado. E a estagnação, na visão do Tao, sempre gera desequilíbrio. Já os rins, que guardam o nosso Jin, são os primeiros a sentir. Quando os rins enfraquecem, a pessoa pode sentir cansaço profundo, medo, insegurança e perda de vitalidade. Mas espera lá,
o fígado também é afetado. Ele é responsável pelo fluxo livre da energia. Quando a raiva, a frustração ou a culpa sexual ficam presas, o Qi do fígado estagna. E isso pode gerar irritabilidade, tensão no peito, dificuldade de se entregar e até sintomas físicos. O coração que abriga o Shen, o nosso espírito, também sofre. Mas isso tudo é quando a energia sexual é carregada de culpa. O Shen fica agitado. E a pessoa pode sentir ansiedade, inquietação e dificuldade de se conectar emocionalmente. O Tao não pede que a pessoa reprima o desejo. Ele pede que ela aprenda a fluir com a energia de forma consciente e equilibrada. Porque quando o Jin e o Qi circulam livremente, O corpo inteiro se beneficia. e no próximo bloco vamos conectar tudo que vimos até agora. E entender como a repressão sexual pode se transformar ao longo do tempo em doenças e sintomas que parecem não ter origem. Ligando o corpo, a emoção e a energia. Mas agora vamos juntar todas as peças. Porque até aqui nós vimos a origem cultural, o que a psicologia descobriu, o que acontece no corpo e o que o Tao ensina. Mas aí é que está o ponto. E o que acontece quando tudo isso se encontra? A repressão sexual deixa de ser apenas uma ideia, ela se transforma em experiência vívida no corpo. A culpa e a vergonha geram contenção. A contenção gera tensão muscular e nervoso. Essa tensão, com o tempo, se torna crônica. O sistema nervoso fica em estado de alerta. O Qi estagna. O Jin, que é a nossa essência, começa a ser desperdiçada em contenção ao invés de fluir. E o corpo, que precisa de circulação e relaxamento, começa a sofrer. E é exatamente nesse ponto que surgem os sintomas. Pode aparecer ansiedade, dificuldade de se entregar, falta de desejo ou desejo excessivo e desregulado. Pode aparecer tensão pélvica, dores, problemas digestivos, insônia e um cansaço profundo. Ou uma sensação constante de que algo está preso e não flui. Muitas pessoas tratam esses sintomas isoladamente. Tomam remédio para ansiedade, fazem fisioterapia para a dor, tentam técnicas para dormir melhor. Mas raramente elas olham para a raiz energética e emocional que está lá por debaixo. O corpo não está falhando, ele está tentando se comunicar. Ele está dizendo que uma energia natural foi ensinada a ser contida, julgada e temida. E que essa contenção tem um custo. O Tao nos mostra que quando a energia sexual é respeitada e flui com consciência, Ela nutre a vida, a criatividade e a vitalidade. mas quando ela é reprimida por gerações de culpa, Ela se transforma em peso, tensão e eventualmente em doença. mas espera aí, no próximo bloco vamos fechar esse assunto. E trazer uma reflexão final. Como começar a olhar para essa energia de uma forma mais livre, mais natural e menos carregada de culpa. Do peso da culpa para o fluxo natural. Bom, chegamos ao final desse vídeo, E o que mais importa agora não é apenas entender o que vimos, mas começar a olhar para a própria energia sexual com menos julgamento. porque a repressão que herdamos não precisa continuar sendo carregada. O corpo não precisa mais viver em estado de contenção. E a mente não precisa mais associar desejo com culpa. O Tao nos ensina que a energia sexual é natural, poderosa e vital. Ela não é inimiga, ela é parte da vida. Mas isso quando paramos de combatê-la e começamos a respeitá-la. O corpo responde, a tensão diminui e o fluxo volta. Isso não significa viver sem limites. Significa viver com mais consciência e menos medo. Significa permitir que o Jin e o Qi circulem de forma mais saudável. E que o corpo possa se sentir mais leve,
mais presente e mais vivo. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa aqui nos comentários o que mais ressoou e o que mais tocou em você. Pode ser uma frase, uma sensação ou simplesmente a palavra entendi. Mas já salva esse vídeo para assistir novamente quando precisar lembrar. E se você quer continuar nessa jornada de autoconhecimento e equilíbrio, ativa o sininho. Você não precisa carregar a culpa que não é sua. Porque o tal não explica, ele resolve. Porque eu sou Eurico Merhori, o seu terapeuta online favorito. Eu sou a Gláucia, sua terapeuta online favorita. Obrigado por ter ficado até o final. Cuida bem de você. Até o próximo vídeo.